Capítulo 22, Gênesis. Subtítulo: Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: Estou aqui. E Deus prosseguiu: Toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 de seus servos, e Isaque, seu filho, e, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse a seus servos: Ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, seu filho. Levou também o fogo e a faca, e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão. Estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: O fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Tendo eles chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e arrumou a lenha. Depois amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar, sobre a lenha, e, estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Estou aqui. Então o anjo disse: Não estendas a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Por isso Abraão chamou a aquele lugar Jeová Jiré, pelo que se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste teu filho, teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. E a tua descendência dominará a cidade dos seus inimigos. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedeceste à minha voz. Então Abraão voltou para seus servos, e levantando-se, seguiram juntos para Berseba, onde Abraão passou a habitar. Depois dessas coisas anunciaram a Abraão: Milca também deu à luz filhos de Naor, teu irmão, Uz, seu primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arão, Quezede, Azo, Pildas, Gidlafer e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Milca deu à luz esses 2 filhos de Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, que se chamava Reumá, também deu à luz Teba, Gaão, Taás e Maacá. Capítulo 23, Gênesis. Subtítulo: A morte de Sara. O tempo da vida de Sara foi de 127 anos. Então morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã.
E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois disso, Abraão se levantou, afastou-se do corpo dela e foi falar com os heteus. Sou estrangeiro e peregrino entre vós. Dai-me o direito de um lugar de sepultura entre vós, para que eu sepulte a minha falecida, deixando-a ali. E os heteus responderam: Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Faze o sepultamento da tua falecida na nossa melhor sepultura. Nenhum de nós te negará a sua sepultura para que sepultes a tua falecida. Então Abraão se levantou e, inclinando-se diante dos heteus, o povo da terra, disse-lhes: Se concordais que eu sepulte a minha falecida, deixando-a aqui, ouve-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que me conceda a caverna de Macpela, que ele possui na extremidade do seu campo, que me seja concedida pelo devido preço, como propriedade de sepultura no meio de vós. Efron estava sentado no meio dos heteus. Então, ouvido pelos heteus, isto é, por todos os que entravam pela porta da sua cidade, Efron, o heteu, respondeu a Abraão: Não, meu senhor, ouve-me. Concedo-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, eu a concedo a ti. Faze o sepultamento da tua falecida. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efron, ouvido pelo povo da terra: Se estás de acordo, peço-te que me ouças. Pagarei o preço do campo. Recebe-o de mim, e sepultarei ali a minha falecida. Respondeu Efron a Abraão: Meu senhor, ouve-me. O terreno vale 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Portanto, faze o sepultamento da tua falecida. Abraão ouviu a Efron, e pesou-lhe a prata de que este havia falado diante dos ouvidos dos heteus. 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, próximo de Manré, o campo e a caverna que nele estava, e todo o arvoredo que havia nele, em todos os seus limites ao redor, passaram a ser propriedade de Abraão, na presença dos heteus, isto é, de todos os que haviam entrado pela porta da sua cidade. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher, Sara, na caverna do campo de Macpela, próximo de Manré, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim os heteus passaram para Abraão o campo e a caverna que estava nele, como propriedade de sepultura. Gênesis capítulo 24. Subtítulo: Abraão manda buscar uma mulher para Isaque. Abraão já estava velho, com idade avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. E Abraão disse ao seu servo, o mais velho da casa, que supervisionava tudo o que possuía: Põe a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas que irás à minha terra e aos meus parentes, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E o servo lhe perguntou: E se a mulher não quiser acompanhar-me para esta terra? Deverei levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Respondeu-lhe Abraão: Cuidado, não leves meu filho de volta para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, é que me falou e me jurou: Darei esta terra à tua descendência. Ele enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes de lá mulher para meu filho. Mas, se a mulher não quiser acompanhar-te, estarás livre deste juramento que me fizeste.
somente não levarás meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre essa questão. O servo pegou 10 camelos do seu senhor, porque todos os bens do seu senhor estavam em seu poder. E partindo, foi para a Mesopotâmia, à cidade de Naor. Pela tarde, na hora em que as mulheres saíam para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço de água, fora da cidade, e disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me des bom êxito hoje e trates com bondade ao meu senhor Abraão. Estou aqui em pé, junto à fonte, e as filhas dos homens desta cidade estão saindo para tirar água. Faze que a moça a quem eu disser, abaixa o teu cântaro para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Assim saberei que trataste com bondade o meu senhor. Subtítulo: O encontro de Rebeca. Antes que ele acabasse de falar, apareceu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o ombro. A moça era muito atraente, virgem, a quem homem algum havia conhecido intimamente. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu de volta. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu: Bebe, meu senhor. Então, com presteza, abaixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. E quando acabou de dar-lhe de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que bebam à vontade. Ela despejou rapidamente o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço e tirou água para todos os camelos dele. E o homem a observava com atenção, em silêncio, para saber se o Senhor havia ou não tornado próspera a sua jornada. Depois que os camelos acabaram de beber, o homem tomou um pendente de ouro, de meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para os braços dela, do peso de 10 ciclos de ouro, e perguntou: De quem tu és filha? Dize-me, peço-te, se há lugar na casa de teu pai onde se possa passar a noite. Ela lhe respondeu: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, que ela deu a Naor. E prosseguiu: Temos bastante palha e forragem, e lugar para o pernoite. Então o homem inclinou-se e adorou o Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou do meu senhor a sua bondade e a sua fidelidade. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. A moça correu e relatou essas coisas aos da casa de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, que saiu correndo ao encontro daquele homem, até a fonte, pois tinha visto o pendente e as pulseiras nos braços de sua irmã. E, ouvindo as palavras de sua irmã Rebeca, que disse: Assim me falou aquele homem. Ele foi encontrar o homem que estava em pé junto aos camelos, ao lado da fonte, e disse: Entra, bendito do Senhor, porque estás aqui fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então o homem foi à casa e descarregou os camelos. Deram palha e forragem para os camelos e água para lavar os pés dele e dos homens que o acompanhavam. Depois serviram-lhe comida. Porém, ele afirmou: Não comerei, até expor a minha incumbência. Labão respondeu-lhe: Fala,
Então disse: Sou o servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito o meu senhor, que tem prosperado. Deu-lhe ovelhas e gado, prata e ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. E Sara, mulher do meu senhor, mesmo depois de idosa, deu um filho ao meu senhor, e o pai que lhe deu todos os seus bens. Eu, meu senhor, me fez jurar: não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito, mas irás à casa de meu pai e aos meus parentes, e tomarás mulher para meu filho. Então perguntei ao meu senhor: e se a mulher não me acompanhar? Ao que ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e dará sucesso à tua missão. E tomarás mulher para meu filho dentre os meus parentes e da casa de meu pai. Assim, quando chegares aos meus parentes, estarás livre do meu juramento. Se eles não a entregarem a ti, estarás livre do juramento que me fizeste. Então, hoje, cheguei à fonte e disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se agora dás sucesso à minha missão pela qual sou responsável, estou aqui junto à fonte. Faze que a moça que sair para tirar água, a quem eu disser: peço-te que me des de beber um pouco de água do teu cântaro. E ela me responder: bebe, também tirarei água para os teus camelos. Seja a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar, no meu coração apareceu Rebeca, com o seu cântaro sobre o ombro. Ela desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: peço-te que me des de beber. E ela, sem demora, abaixou o seu cântaro do ombro e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Então bebi, e ela também deu de beber aos camelos. Então lhe perguntei: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que Milca lhe deu. Então coloquei-lhe o pendente no nariz e as pulseiras nos braços. E, inclinando-me, adorei e bendisse o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido pelo caminho certo para tomar a neta do irmão do meu senhor, para seu filho. Portanto, se agora haveis de tratar com bondade e com fidelidade o meu senhor, diz eu, se não, também dizei-o, para que eu vá para a direita ou para a esquerda. Então Labão e Betuel responderam: isso procede do Senhor, nada podemos dizer, nem de mal, nem de bem. Rebeca está diante de ti, toma-a e vai, que ela se torne a mulher do filho de teu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles, prostrou-se em terra diante do Senhor. Então o servo tirou joias de prata, joias de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu presentes de valor ao irmão e à mãe dela. Então ele e os homens que estavam com ele comeram, beberam e passaram a noite. Quando se levantaram de manhã, o servo disse: deixai-me ir de volta ao meu senhor. E o irmão e a mãe da moça disseram: deixa que ela fique conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, e depois ela irá. Porém, ele lhes respondeu: não deveis me deter, visto que o Senhor tem dado sucesso à minha missão. Deixai-me partir, para que eu volte ao meu senhor. E eles disseram: chamaremos a moça e perguntaremos a ela mesma. Subtítulo: O casamento de Rebeca e Isaque. Então chamaram Rebeca e lhe perguntaram: tu irás com este homem?
Ela respondeu: Irei. Então se despediram de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos homens que estavam com ele, e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: Nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, que a tua descendência domine a cidade de seus adversários. Assim Rebeca se levantou com as suas servas e, montando nos camelos, seguiram o homem. E o servo partiu, levando Rebeca. Isaque tinha vindo do caminho de Beer-Lai-Roi, pois habitava na terra do Neguebe. Isaque havia ido ao campo numa tarde para meditar, e, levantando os olhos, viu que camelos se aproximavam. Rebeca também levantou os olhos e, quando viu Isaque, desceu do camelo, e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: É o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. E o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe. Tomou-a e ela se tornou sua mulher. E ele a amou. Assim, Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe.